Pode falar, Adelina. Boa noite a todas as pessoas que estão presentes. Olha, Marcos, eu estou aqui encantada. Que maravilha esse seu esquema de nos conscientizar, né, das dificuldades, né, dos obstáculos. E, nossa, tô encantada aqui, sabe? E eu acho que, na minha parte, não tem mesmo nenhuma pergunta. É realmente colocar em prática, né? Você nos disponibiliza assim um material maravilhoso. Eu tô aqui, falei, meu, poder superior é incrível que me fez encontrar esse caminho, né? E eu vou te dizer que o pouco que eu tenho praticado tem me ajudado muito. Eu tinha muitos pensamentos intrusivos, compulsivos, Sim, sim. e que me atrapalhavam muito. Eu já acordava atordoada por esses pensamentos e realmente me roubavam energia. É incrível. E praticando o Ho oponopono e as meditações, assim, sumiram, sabe? Sumiram. E às vezes vem assim algo bem longe Sim, sim. e eles passam assim, sabe? Mas a questão é que nem você falou, a gente chega num patamar, né, que exige um esforço para continuar, porque meio que você se acostuma, né, com aquilo. Isso. Então você tem que, nossa, muito maravilhoso, descobrir o que eu tenho que sacrificar, que tudo tem seu preço, Tem. né? A questão é que a gente vive um momento social que tudo é fácil. A sociedade diz que tudo tem que ser prazeroso, tudo tem que ser gostoso, tudo tem que ser fácil e não me causar nenhum desconforto. E não é assim, Não. né? Não é assim. Então você trouxe isso assim para gente de uma forma suave, né? E fácil de entender, maravilhoso mesmo, até nos relacionamentos você passou Sim. ensinamento para gente, né? Então dá para aplicar isso aqui em tudo que você quiser desenvolver, né? Estudar, meditar, desenvolver alguma Tudo. coisa. Então é incrível, amei, amei. Gratidão, gratidão eterna. Ana Cláudia? Duas dúvidas. Primeira, depois de várias práticas que já fiz e gosto de fazer, tento ser disciplinada com elas, está vindo uma sobrecarga de pensamentos intrusivos. Assim, de eu nem apreciar a prática de tanto pensamento. Sim. E eu não entendo o que eu estou fazendo de errado. Segunda coisa, quando fala sobre a prática de manhã e à noite, eu tenho muita dificuldade de fazer, porque eu tenho um horário especial meu do dia que eu gosto muito, eu estou bem calma. E faço nesses horários. Às vezes, eu outro dia até fiz uma correlação. E, bom, se eu vejo uma série na Netflix de 3 episódios, eu tenho 3 horas parada ali em alfa, vendo aquele negócio. Vou tentar ficar 3 horas meditando. E foi um ganho, assim, espetacular. Não que você precise ficar, como você falou. É questão do tempo. Mas é avaliar o quanto a gente também perde quando a gente não analisa esse tempo que a gente tem no nosso dia a dia, né? Então eu fico com a dúvida dos pensamentos nesse momento, porque eu faço prática desde que conheço vocês, e tenho a dúvida dos meus horários. Tá. Então é o seguinte. A gente não pode ser inflexível. Vamos começar pela última pergunta. A Tá. segunda. Uma das coisas que a gente precisa desenvolver, porque tem pessoas que são demasiadamente flexíveis e acabam se tornando tolerantes demais. Mas ao mesmo tempo existe outro oposto, a gente não ser inflexível demais, muito duro, muito rígido. Então, por exemplo, se a gente precisa estabelecer um horário que seja um horário fixo para nós. Não importa se é de manhã, não importa se é depois do almoço, não importa se é no meio da tarde, não importa se é de madrugada, não importa. A gente tem que estabelecer um horário.
A gente estabeleceu aquele horário, pode ser até que a gente goste de fazer em outros períodos, não tem problema, tá? Tá, Quando a gente está tá. empolgado, né? Aproveitar a nota, né? Tá empolgado, vai Isso. sim. Vai, pisa, não pisa porque vai. Mas vai chegar É, lá na frente, numa velocidade alta, e aí talvez a gente até ultrapasse, porque a empolgação tamanho, o benefício é enorme, a gente vai que nem um foguete, tá? faz sentido. Então, o importante é a gente estabelecer o horário. Agora, vai ter dias, alguns dias, em que a gente pode não fazer aquela prática, mas a gente já está de olho ali, Uhum. entendeu? Porque a tendência é chegar no outro dia e não fazer de novo. E no Uhum. outro, ou seja, a entropia vai pegar. Então, fique Uhum. bem claro para nós mesmos que eu estou concedendo. É assim, sabe, uma concessão. É como se a mãe falasse para o filho: ó, hoje tu pode chegar às 11 horas da noite, mas é só hoje. Fica Certo. bem claro. Entendeu? Entendi. Não, é que eu me cobro muito. Não, Tem não um faça isso. trecho, tem Não um faça trecho isso. de Joe Dispenza que ele fala: você vai levantar para fazer o café. Gente, é a primeira coisa que eu penso quando eu abro o olho. Sim? Entendeu? Então, quando eu Não, levanto e vou para a máquina do café, aquilo já me abateu, porque eu claro. acho que eu tenho que ficar sentada meditando. E eu tenho Não, outro horário não. que eu prefiro meditar. Não, não faça isso. Tá. Vocês, à medida que vão absorvendo, porque isso é aos poucos, tá? Não é de uma hora para outra. Eu sei que a vontade é enorme, mas a boca ainda é pequena para engolir tudo, para poder mastigar tudo. Tem que digerir, senão dá uma indigestão. Se a gente não mastigar, dá ingestão. Experimente vocês comer, pode ser 1 quilo de picanha, não importa. Pega lá 1 quilo e coma 3 pedaços grandes sem mastigar, vai ver o que vai acontecer. Uhum. O estômago vai reclamar. E o conhecimento é da mesma forma, tá? Então, tudo que entrar na boca, ou seja, tudo que entrar, precisa ser mastigado. Bem mastigadinho. Então, tem partes do conhecimento ainda que não estão muito claras para vocês. Isso é normal. Então, existem aspectos do ego, que é uma outra forma de olhar, né? Uma forma toteca, aí sim, de filosofia toteca, que dentro de nós existe, para quem já leu ou ouviu os 4 compromissos, existe 3 aspectos que a gente já fica vigiando, que já sabe. Existem os códigos, que são as leis que a gente carrega dentro, que rege toda a domesticação. Menina não pode fazer isso. Menino não pode fazer aquilo. Oh, não, dinheiro não dá em árvore. E blá, 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 todas as crenças. Não. É impossível ganhar uma coisa sem trabalhar. E assim por diante. Coisas que nossos pais, nossos avós, bisavós diziam e faziam e acreditavam piamente, mentiras, que se tornaram verdades. E nós temos isso dentro de nós, lá como primeiro pensamento, na base, embaixo. Aquilo entrou. E sabe lá Deus o que o pai falava, porque cada pai tem uma maneira de falar também, uma maneira de seguir a vida. Ou seja, é o que eles aprenderam, é o que de melhor eles tinham para nos ensinar, né? Então isso está lá dentro. Então esse código de lei, ele é interessante, porque toda vez que a gente vai romper ele, por algum motivo, nós sentimos um frio na barriga. Dá medo. É como se o ego dissesse assim: tu vai ser punido. Estás violando a lei. É um medo psicológico. Sabe quando você tem que falar em público e não consegue falar em público? Uhum. Sabe? Aliás, todos nós, eu toquei um tempo, né? E isso é em todos que vão para um palco, por exemplo, antes de entrar, sempre dá o frio na barriga. Cada dia menos, mas ele está lá presente. Para quem não exercita isso de controlar o medo, né? De trabalhar sobre o medo. Então, esse é o livro da lei. Nós temos um juiz interior, que é um carrasco. Pensa numa criatura cruel. Nossa. Agora tu multiplica. E a vítima. A parte interna se divide, porque o ego é todo dividido, cada um faz um papel dentro de nós. Né? Ele tem a energia dentro, então ele assume aquela figura. É uma figura interna que reproduz comportamentos de pessoas que nos cercavam. Tem pessoas que ouvem a voz da mãe, que era extremamente rigorosa, dentro da sua mente. E nunca percebiam, aí consideram quanto era a voz da mãe, imagina. Ou o pai, não importa. Então nós temos um carrasco que ele nutre, ele vive de nos torturar. E é devido a esse carrasco que nós temos sérios problemas emocionais com emoções inferiores. A mente é controlada por esse carrasco. Boa parte da mente, boa parte dos pensamentos são controlados por esse carrasco. E quando ele pronuncia aqui dentro, e quando nós pensamos, entre aspas, a respeito de qualquer coisa,
a parte emocional sofre. Sim. Então, por exemplo, vamos supor assim, nós estamos entrando num ambiente e não estamos do jeito que gostaríamos, e as pessoas olham para nós. De imediato, eu sabia que eu tinha que ter passado em casa e trocado essa roupa. Aí já vem a culpa. De imediato, o que você está dizendo pro teu corpo? Você não é aceito aqui. Muita vergonha se mostrar desse jeito. O corpo, de imediato, responde com uma emoção de insegurança. Como se o corpo estivesse correndo perigo. O ego usa a mente para controlar o nosso corpo, para manter ele no jugo, escravo, na violência. Enquanto isso, a consciência pode estar vendo o processo. Então, aí a consciência pode intervir. Então, o verdugo é uma parte. A outra parte é a vítima. Claro, existem pessoas que assumem completamente o papel de vítima. Mas a vítima existe em todos nós. Seja vítima em um relacionamento ou amoroso, ou um relacionamento de patrão-empregado, ou que o nosso pai nos fez isso, que a nossa mãe nos fez aquilo. Pá, 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 pá. A vítima carrega um cadáver fedorento nas costas. E mais, como diz o Dom Rui, é bem verdade isso, gente. Isso é o que é pior. Se fosse uma historinha, estava tudo bem. Nós compartilhamos esse cadáver com aqueles que dizemos que amamos. O cadáver é o passado. Ele fede. Muito. Então, quando a consciência se dá conta de que no aqui e agora ela vai ter que decidir, assumir a responsabilidade por sua vida, ela diz, sim, eu sofri. Aquela pessoa fez uma barbaridade comigo, mas eu estou disposto a continuar com essa dor? A entregar para ele o poder de me deixar dessa forma, e viver dessa forma? Não. E aí a gente vai aprendendo a perdoar. Nós perdoamos, Ana Cláudia, e todos, não é porque as pessoas merecem, é porque nós merecemos. E quando nós perdoamos, o cadáver vai embora. Se dissolve, é enterrado, cremado. Cada partezinha do perdão dissolve aquele cadáver. E aí começamos a viver no aqui e agora. Então, não corra não se dê ao luxo de deixar o carrasco interior lhe imputar culpa e castigo. Nada. Começamos com pequenas coisas, né? Toda vez que vier esse pensamento, eu disse, não, agora eu vou lá fazer o café. Adoro café. E os pensamentos também intrusivos, que estão assim, eu estava maravilhada com tudo. Tem alguma coisa que tu não gosta de fazer? Como? Eu não gosto, a gente não gosta de muita coisa, né? Não, pode ser uma coisa simples, mas que tu não gosta. Cotidiana. Ai, tem várias. Então escolhe uma que dure pelo menos uns 30 minutos e você treina o Ho Oponopono durante o que você estiver fazendo que você não gosta. Estou bem firme, inclusive, nos 12 passos do Ho Oponopono, porque eu estou muito incomodada, né? As 4 frases, assim, somente as 4 frases, não precisa fazer mais nada. Eu não sei se alguém do grupo, desculpa interromper, se alguém do grupo já passou por essa fase minha. Eu já passei. Bem, mas assim, de acordar e dormir com aqueles pensamentos falando comigo, sim, como se minha vida fosse um filme de terror. É que você nunca tinha notado. Eles estavam parece assim que, nossa, é a pior vida, o pior futuro previsível. Isso. Meu Deus do céu, eu vou morrer de um jeito horrível. E é umas coisas assim que vêm, e eu estou forçando não, porque eu gosto. Estou fazendo os 12 passos do Ho Oponopono e está ficando cada vez mais... Mas me explica uma coisa, me perdoa eu perguntar, o que são os 12 passos do Ho Oponopono? 12 é Normai, né? Normai é o nome dela. Ela fez uma oração que é um passo por vez de oração, leva mais ou menos meia hora, por 3 respiração rápida. Então eu faço, e é uma de culpa, uma de perdão, uma até para abortos,
que você participa dos locais de aborto, das pessoas que ainda estão pairando aqui na nossa terra, que estão precisando de luz, e no final a gente faz uma saudação ao Makua, né? Então, é uma coisa cansativa, mas que eu consegui começar a admirar, entendeu? Até por causa desses pensamentos que eu estou tendo. Posso te dizer uma coisa? Fale. Você não precisa aceitar, tá? Eu não quero que você acredite nisso que eu vou falar, mas só toma isso como uma janela que você nunca abriu e que nem sabia que existia. Dá uma olhadinha para essa janela aí, que eu vou te dizer agora, tá? Quando a gente ora, é óbvio, né? A gente está orando, a gente está chamando. Então, nós temos que tomar muito cuidado com aquilo que alguém ensina, inclusive eu mesmo, para ver que repercussões tem. Não digo que essa oração seja errada e nem que o conjunto dela traga algum malefício. Mas se observar, quando você se conecta contigo mesmo, você está usando um poder pessoal que você possui. E aí, quando você chama essas criaturas que estão desapegadas, estão apegadas a esse mundo, elas estão vindo a você. Eu preciso te dizer isso. Pode, gente, eu tô aqui para isso. Então, Faz sentido. o que você não precisa, numa oração, por exemplo, imaginar as trevas, porque elas já estão lá. O que você pode fazer numa oração é expandir tua luz. Para que essas trevas que estão lá, que você não precisa nem nomear com o verbo, não precisa dar força a elas com o teu verbo. Tá. Você simplesmente imagina essa luz, você se banhando nessa luz e o restante, se você quiser, até o planeta. Não há problema algum. Tá? Agora, quando eu falo de Ho'oponopono, é por isso que é que cada pessoa, cada indivíduo que teve acesso aos conhecimentos que o Rio Len passou, etc., Isso. acrescentou coisas. Tem gente, por exemplo, que eu até entendo que ensina as pessoas a fazer 108 vezes naquele colar, o mala, né? E aí as pessoas ficam, mas puxa, eu não tenho tempo para fazer 108 vezes, então eu não posso usar o Ho'oponopono. Não. Existem duas formas principais de Ho'oponopono, tá? Uma delas é o contínuo, que é ensinado pelo Rio Len, e que deve ser feito a cada momento e a cada instante, quando a mente não estiver sendo usada por nós para algo criativo, de organização ou planejamento. E aí, Ana, isso inclui 90% do tempo quando a gente está acordado. Quando você toma banho, você pensa em quê? Quando você come, você pensa em quê? Quando você dirige o teu carro, você pensa em quê? Estou te dando esse exemplo porque é o mesmo para mim, tá? Eu fiz essas perguntas para mim. Aí eu te perguntei o negócio, eu falo para vocês, isso é um ensinamento total que é terrível. Mas funciona muito. Se vocês querem experimentar o Ho'oponopono, usem ele então diretamente. Vamos lá, se é para brigar, vamos brigar com o Mike Tyson. Peguem alguma coisa que vocês não gostem de fazer e aí comecem a tarefa. E aí põem-se em guarda, prestando atenção nos seus pensamentos. Veio as reclamações, Ho'oponopono. Eu te amo. Me perdoa. Sinto muito. Obrigado. Deu o intervalo, veio outro pensamento. Eu te amo. E assim vai. É um jiu-jitsu. É isso que eu estou vivendo. É isso. Só que você precisa manter a atenção na tarefa que você está fazendo, sentindo ela nas mãos. Por exemplo, eu vou dar o meu caso, porque eu sempre falo disso, mas as pessoas devem estar até acostumadas a ouvir falar. Eu não gostava de lavar louça, odiava. E aí, durante o processo, ficava muito pior, porque, claro, além de não ter uma habilidade necessária, a mente, eu saía dali furioso. Resistência. Não, pensa numa criatura diabólica, né? Aí, quando eu fiquei sabendo do Ho'oponopono, que foi numa segunda oportunidade, que a primeira eu rejeitei, achei que era baixo. Aí eu falei, então vamos fazer o seguinte, então já que é para usar a arma, entre aspas, né? Vamos para uma guerra agora, vamos lá lavar louça. E aí comecei. No início, como eu falo no vídeo lá, isso é verdade, é um acontecimento interno meu. Eu achei que não ia dar conta, talvez seja nessa situação, mas é ilusão. Se tu resistir, o que tu precisa fazer é a tarefa e simplesmente usar as 4 frases. É uma bomba atômica. Tá bom.
Depois de algum tempo, mas utiliza dirigido a uma atividade. Não começa com tudo, porque não conseguimos fazer com tudo. Dirige, eu, por exemplo, antes de fazer o lava-louça, eu usava assim, bom, como que eu posso fazer o Ho Oponopono para mim não, né? Aprender a fazer. Dirigir o carro. Ah, então de manhã eu tenho que andar 30 quilômetros no meu serviço, pois então. Meu corpo já sabe dirigir perfeitamente. Eu fico pensando em outras coisas, dirigindo o carro. Então agora eu vou fazer o Ho Oponopono. Eu sentava lá e sento até hoje. Aí eu aprendi o que é a esfrega. Porque é uma esfrega. É um jiu-jitsu. Até a hora que você dá o mata-leão. Deu o mata-leão, acabou. Aí abre um espaço de silêncio e você reconhece a paz. É um fragmento só, mas você reconhece. Quando você reconhecer essa paz em que para os pensamentos por instantes e você respira, sente vivo, aí você pode buscar isso continuadamente. Aí só aí é que você pode fazer isso no teu cotidiano normalmente, porque você ainda não tinha experimentado esse momento de paz. Isso pode ser no banho, pode ser no chuveiro, pode ser varrendo a casa do lado de fora, ou seja, é uma prática praticamente budista, 24 horas por dia. É capaz de você sonhar e estar no astral lá e estar praticando isso. E aí a visão se abre. Então, esse Ho Oponopono é o Ho Oponopono original do Dr. Len. Qualquer pessoa que leia ou estude lá, ele vai ensinar isso. Limpar, limpar, limpar. Faça isso, experimente, mas assim, focalize, né? Utilize um aspecto do teu dia e use o Ho Oponopono. Ok? Ótimo. Esclarecido, muito obrigada. Desculpa aí, gente. Imagina que isso. Estamos aqui para isso. Isso só engrandece Graças todos. a Deus. Obrigada. Mais alguém gostaria de falar alguma coisa, perguntar? Estamos aqui para isso, tá? Agora é. Deixa eu botar o óculos. 5 para as 9. Estamos a 1h30. É isso, né? É. Pode falar, Kátia. Primeiro, eu quero ser grata, né, por estar aqui nesse momento com o grupo pessoal aí, nossos amigos, e dizer para vocês, assim, aproveitem o momento, deixa a pergunta vir, aproveite, porque não volta mais, né? É o momento presente, é uma maneira de praticar também. E a gente aprende com vocês também. Eu me sinto assim, muito grata. A gente, inclusive, quer aproveitar, tá? A gente tem aqui a Adelina, a Cláudia, a Angélica, o Max, a Norma, a Patrícia, a Shirley e a Tatiana Rocha, do grupo Toteca 3. E do grupo Toteca 2, avançado, a gente tem a Fernanda Monteiro. Dá um alôzinho aí, Fernanda. A Giselda. Sim. A Kátia, a Leila, a Renata, e a gente estava com o Rafael aqui, mas acho que ele está com problema de internet. E o Luiz Fernando tentou entrar, mas acho que a internet dele bombou lá, não conseguiu entrar. Então, aos poucos, a gente vai se integrando, né? E descobrindo que, sabe uma coisa maravilhosa? Que todos nós acabamos descobrindo. É que a gente acha que os problemas que nós temos, alguns dos problemas que nós temos, só são exclusivos nossos. Que ninguém passa por isso. Pode falar, Kátia. Eu quero fazer uma pergunta. Marco, por que uma pessoa sente vergonha ou medo de fazer uma pergunta ou de falar algo de si? O que leva uma pessoa a sentir isso? Grata. É um bom momento, já que a pessoa não vai fazer a pergunta, não consegue, mas para exercitar a presença, né? A autoobservação. Então, quando uma pessoa diz, gostaria de perguntar. A mente, né? Então, vamos fazer um movimento aqui, fica mais fácil. A Kart faz aquelas caretas dele. Aí o pensamento fala assim, né? Ah, tem aquilo lá. Eu vou fazer a pergunta. Eu falo, não, mas é tão besta. Não, não. O que eles vão achar de mim? E depois, eu já fiz aquilo aquela vez. Não. E tem outra. Essa pergunta aí pode ser levada
de outra forma. E aí vão descobrir. Vão descobrir o quê? Enquanto isso, nós estamos vivendo. Então, até mesmo nesse momento, né, quando a gente, mesmo que não consiga fazer a pergunta, está detida pelo medo, ali, o medo é a expressão viva dos pensamentos. Né? E se a gente pudesse olhar para a gente mesmo, a gente veria uma criança sendo encurralada por um menininho maior. Né? Sabe lá por Deus por quê. Mas, em suma, quando a gente percebe que esse menininho maior vive com a nossa energia e nós é que criamos ele, aí as situações se invertem. Mas aí já é um passo maior. Então, o importante é degrau inicial. Ouvir o que nós estamos pensando. Porque metade do problema se resolve assim. Não dar tanta importância ao que pensamos. Porque nós acostumamos desde pequeno a achar o que pensamos ser verdade. Esse é um problema sério. Que é tirar conclusões, né? O terceiro compromisso. Não tire conclusões. O dia que a gente se der conta de tantos pensamentos que nós tivemos, que nós acreditamos como sendo verdade, e vivemos todo aquele drama, porque à medida que a gente acredita que um pensamento é verdade, nós atuamos assim, fisicamente falando. E por acreditar em pensamentos, a gente passou por amargura, sofrimento desnecessário, dor, e às vezes até causamos dano em outros, e aí a gente se dá conta. A única coisa que a gente pode fazer para não virar outro pensamento negativo é nunca mais fazer isso. Para que a gente não tenha mais arrependimento. Então, começar a não tirar conclusões. Ah, porque ele falou isso. O que você quer dizer mesmo? Eu não entendi direito. Me explica melhor, eu não entendi. Para evitar tirar conclusões. Porque ninguém vai ser punido em lugar algum do mundo se perguntar. Pode ser que não obtenha resposta, né? Mas é bom sempre perguntar. Seja o que for. Para ficar bem claro, porque a nossa mente tem esse espaço interno, cria lacuna e nós preenchemos. Ah, ele está dizendo isso por conta disso, disso. Não. Isso potencialmente não é verdade. Para ser verdade é preciso que a pessoa fale isso. Então nós fazemos isso nos relacionamentos também, né? Pode falar, Kátia. Por favor. Eu quero fazer uma pergunta. Aqui, nesse lugar onde nós estamos, incluindo todos, alguém é melhor que alguém? É que quando nós olhamos a palavra melhor, né, usamos o que parâmetro? Né? Isso me lembra aquela história que a gente sempre brinca, que a minha professora lá do terceiro ano de matemática me dizia pra gente, pessoal, é impossível somar 3 bananas e 2 maçãs. Diga para mim quanto dá 3 bananas e 2 maçãs. Agora, se você pegar e colocar frutas, aí sim, são 5 frutas. Mas não dá para diferenciar nessas frutas o que são maçã e são banana. Então, enquanto que o ego compara-se aos outros, e por isso sente necessidade de ser menor ou melhor ou maior que os outros, o que nós podemos fazer para acabar com esse vício é, em vez de nos compararmos com os outros, compararmos conosco mesmo. Uhum. Isso é um exercício salutar. Então, por exemplo, será que hoje eu fui melhor que ontem? Será que hoje eu sou melhor do que quando eu tinha 15 anos? E aí viajar por aí é muito bom. Porque nós podemos resgatar coisas que nós fazíamos quando eu tinha 15 anos, que poderíamos fazer hoje e nos tornar mais felizes por conta disso. E deixar de fazer coisas que fazemos hoje e que não fazíamos lá e que nos deixam muito tristes. É claro que nós culpamos os outros por causa disso, né? Mas isso é só porque a culpa se torna tão grande que não cabe dentro de nós. Então a gente precisa encontrar alguém culpado. Eu fiz essa pergunta porque eu estava ouvindo aí nessa sua explicação
E eu me lembrei assim que quando criança, as tias ou a mamãe, ou a vovó, por favor, mas eu ouvia muito isso, não, quando nós vamos na casa da pessoa tal, que era amiga dela, né? Ó, toma cuidado, primeiro não fala, só fala bom dia, que você tem educação, né? Fala bom dia e senta, onde a pessoa falar para sentar e não se mexa. Porque Sim. criança não fala quando adulto está falando, né? Aí, para mim, assim, eu acho que ela ficava umas 5 horas lá, sabe? Nem que fosse 1 hora, assim, aí tinha um almoço e não sei o quê, na conta da criança, né? Eu ficava falando, então, por que ela me trouxe aqui, né? Se eu não posso nem falar, eu queria tanto brincar, fazer alguma coisa que preste, eu dizendo para mim, né? Que coisa de adulto, de criança, né? E aí gerou em mim, assim, um medo de estar com pessoas. Sim. Daí, mais lá na frente, né? Mais lá na frente, eu fui trabalhar na profissão de cantora. E quando eu me vi, eu estava no meio de um monte de gente. E eu me lembro que eu fazia um esforço. Hum. Eu usava uma máscara, é lógico. Eu tinha muito medo de ficar com pessoas e medo de errar o que eu fazia automaticamente já, medo de tudo, né? Ou seja, inadequação, né? E eu associo isso, às vezes, que, por exemplo, o meu tio falava assim, ó, canta aquela música que você acha que eu acho linda. Ele queria que a criança mostrasse que sabia, aí naquela hora a criança servia para alguma Aí coisa, né? podia. Aí podia, né? Mas daqui a pouco a criança não podia abrir a boca, entendeu? Então isso se refletiu no início da minha carreira, lá no passado remoto aí, se refletiu, eu tive que fazer um trabalho comigo para conseguir ficar mais tranquila, fazer meu trabalho e me soltar mesmo, tipo, soltar franga mesmo, sabe assim, tipo, Sim, sim. né? A gente cantava todo tipo de música e ritmos, quanto mais balacobaco, melhor para mim. Ali eu fui me soltando, né? Daí eu fui para quando eu parei de cantar, já faz um tempo, profissionalmente, daí eu fui para um estudo aí com o pessoal aí, e tinha que ser um padrão de santificação. Sim. Eu me senti o demônio. Porque eu aprendi a querer fazer pergunta, vai na fé, vai com medo, mas vai. Porque se quem não pergunta não aprende, né? Pega a Claro. oportunidade, né? E para trabalhar aquelas coisas, né? Quantas críticas eu recebi, Sim. pela minha maneira de falar, até pelo meu sotaque, né? Então, isso aí não estava em mim, estava no outro. Eu só queria fazer uma pergunta, porque eu queria aprender, né? Então foi caminhando, caminhando, aí chegou uma época que eu me isolei. Me isolei mesmo, eu não sentia que eu cabia em lugar nenhum. Eu falei, mas tem alguma coisa errada comigo. Eu vou buscar meu quinhão na terra. Sim. E passei a, né, conversar com pessoas. Quando eu cheguei nesse grupo aqui, eu ainda sentia muito medo, muito medo. E eu cheguei bem reativa, porque eu estava muito cansada. Aí eu não conseguia mais nem pensar para respirar ou alguma Sim. coisa. Era uma ansiedade de aprender e de falar, de poder perguntar alguma coisa. Aí eu já não lembrava mais o que eu ia perguntar. Aí eu comecei a treinar dentro do próprio grupo, né? Eu falei para você e para a Sara, né? Sim. Que eu comecei a treinar dentro do grupo e hoje, assim, para mim é muito tranquilo, sabe? Eu não estou preocupada, assim, se eu vou perguntar algo que as pessoas não vão gostar. Não, eu vou perguntar algo que é importante para mim. E não é com as pessoas. Aí eu consegui distinguir uma coisa da outra. E todos nós temos um lugar aonde estivermos. É isso que eu penso, sabe? E aí, cada dia eu estou mais longe daquele medo que eu sentia. Bem mais longe. Muitos medos, tá? Eles ocorrem porque a gente
A única experiência que ficou foi a experiência do passado. Sim. Então, por exemplo, em grupos como o nosso, por exemplo, o que é preciso é dar tempo ao tempo, porque sempre é uma questão de ter confiança, né? Então, vamos ver o que vai acontecer aí. E a pessoa fica meio em guarda, né? Então, à medida que a gente vai vendo que é natural muitas coisas e que não vai havendo uma repressão nenhuma no sentido negativo da palavra, então a pessoa naturalmente vai, hoje eu vou fazer uma pergunta, hoje eu vou fazer tal coisa, pronto. Porque é natural isso. Então, é que cada um de nós tem uns que tem muito e outros não tem quase nada. Então, é o equilíbrio. É preciso, todos nós, quando chegamos no ensinamento, temos muitas qualidades, mas elas estão fora de lugar. Então, o nosso trabalho individual não é que alguém vai chegar e vai dizer assim, não, tu tem que tirar essa qualidade daí e colocar ali. Não. Até porque se fizesse isso, nossa vida não ia funcionar. Por quê? Porque a energia que se desloca para a percepção, para a observação, não, eu tenho essa qualidade de ser sincera, mas eu tenho visto que esse negócio está me dando problemas. Como a gente brinca, né, Sara? Sincericídio. Sincericídio. Então a gente modera, aprende a moderar a sinceridade. E tem outros que, muitas vezes, outras pessoas, que eu digo, né, muitos de nós, que tem outras qualidades, porque ser sincero é uma qualidade, só que é a dose. O remédio e o veneno é a dose. Compreende? Sim. Então, da mesma forma, existem pessoas muito impulsivas que gostam de pegar no trabalho e fazer, etc. Mas, como estamos num grupo, precisamos respeitar os demais. Então, a gente reduz a nossa quantidade de impulso. Até mesmo eu e a Sara, vamos ter que aprender isso, né? Porque senão, nosso falatório é imensamente aqui, assumir, capaz de falar 3 horas sem parar. Você lembra que claro que vocês são muito perceptivos. Vocês viram que eu estou falando bom dia, que eu apliquei muita resistência? Sim, eu também Eu estou tinha. precisando até de imagem, porque já está acabando as que eu tenho, eu não tenho onde buscar, sabe? Não, eu vou te fornecer uma fonte inesgotável. Eu vou mandar pra Ai, você, grata, tá muito bom? grata. Eu tinha esse Mas, problema também, porque eu achava que tanto fazia. Eu já falava isso no trabalho, em outros lugares, tá? Não era aí no WhatsApp, não. Tá? E aí, quando eu me dei conta que a minha ranzizice, né? E é isso aí que talvez a Ana também tenha falado, que essa quantidade absurda de pensamentos estavam de mão dadas com as emoções inferiores, e eu já acordava de noite querendo morrer, acordava de manhã queria morrer, entre aspas, né? Tudo era muito difícil, né? E é isso aí que a gente vê, esse é o mundo cinza que a gente vê, né? É um mundo cinza. Aí eu tive que, sinto muito, me perdoa, mas assim, agora você vai dar bom dia. Até porque pronunciar isso é muito bom. sim, Principalmente para quem não dá bom dia, né? Para quem já dá bom dia, não faz diferença. Agora, para quem nunca dá, tem. Aí eu falei, por que eu não dou bom dia? Porque vai ser um mau dia? Hã? É isso que você quer dizer, Marco Aurélio? Então nós vamos começar a dar bom dia agora. Ah, não quero. Não, vai sim, vai ver só. Aí levantou. Primeira que eu encontro é a senhorita senhora aqui. Bom dia. que vida. E vai. E aí eu comecei a ver como isso funciona com as pessoas, porque quando você faz o seu melhor, quando você dá o bom dia da forma melhor possível, não precisa ser esfuziante, né? Oh, bom dia! Não, não, não. É aquele bom dia em que você olha para a pessoa, olha para os olhos dela e diz bom dia. E transmite a mensagem. Só isso. Tem pessoas que a gente observa que chegam com uma carrancuda, assim, já tá ali dentro, né? Agora eu vou fazer isso, e agora eu vou enfrentar o fulano, e tem aquele problema, aquele documento, que não sei o quê, blá, blá, blá. Tá tudo ali caminhando. Tá caminhando ali, eu encontro com ele, todos nós encontramos, né? Aí você diz, fulano, bom dia, ainda, né? Fala assim, fulano, para o cara acordar do sonho, né? Aí ele, bom dia, Marco. Aí ele vai. Até a hora que monta de novo. Então, até o bom dia serve para você quebrar o instante de sonho negativo, de pesadelo para a pessoa, para poder ajudá-la. Entendeu? Grata, Marco. Leila, por favor. Marcos, comigo eu
desde que entrei aqui no grupo, com as práticas, eu estou aprendendo, porque eu fazia assim, várias coisas ao mesmo tempo. Várias coisas. Eu estava assim, sempre. Tinha que ter um tempo certo para realizar aquilo tudo. E a partir do momento que comecei a realizar as práticas de acordo como você nos orienta, aos pouquinhos, sem fazer aquela força imediata, e vem os pensamentos, eu os acolho, tá? Acolho e continuo ali na meditação. E o que eu tenho a cada dia, percebido e buscando assim estar nesse equilíbrio, de não gerar expectativas, né? E quase que em tudo que a gente vai fazer, eu estou falando em relação à minha pessoa, eu percebo que gera expectativa. E quando isso não acontece, de gerar expectativa, aí não tem nada, não existe nada. Apenas é um processo assim, muito interessante. Eu fui me observando até mesmo da minha maneira de me movimentar. Assim, observação, sem me julgar, mas estando presente. Sabe? Estando presente o tempo todo. E aí eu fui ver, olha, aqui eu estou gerando uma expectativa. Ali eu estou gerando uma expectativa, mas sem julgar isso, sabe? Apenas sendo a observadora. E que tem me ajudado muito. Aí vou para as práticas. Hoje eu fiz a que nós fizemos ontem, e que assim, para mim está sendo assim, maravilhosa. Maravilhosa aquela prática. Eu sou assim, muito, muito grata mesmo. Que está me dando assim, uma sustentabilidade, um voltar para dentro. Não é buscar lá fora, é um movimento contrário, é de voltar para dentro de si. Isso muito bom, né? É muito bom estar nesse trabalho. Eu sou muito, muito grata a todos vocês, porque a cada dia eu estou aprendendo e sei que tenho muito, muito ainda a aprender. E é isso. Gratidão. Já vou chamar a Adelina, hein? É só para ilustrar. Quando a gente quer algo ou precisa de algo, é mais ou menos como se a gente estivesse com uma arma na mão, apontando para o local onde a gente quer acertar. E é normal que quando a gente aponte a arma, a gente queira acertar o alvo. Só que nem sempre a gente consegue acertar o alvo. Principalmente porque a gente às vezes escolhe o alvo errado. Mas, de qualquer maneira, esse exercício de pontaria, ele está muito mais relacionado ao não conseguir do que a questão de expectativa. Claro que se você gerar uma expectativa muito forte dentro de você, de algo que você precisa ou quer, aquilo vai servir como um obstáculo entre você e o que você precisa. Vai te desequilibrar. É como mais ou menos o cara na hora de mirar o alvo, ele fica tão entusiasmado de querer a coisa que ele não segurou a emoção. Ele não controla a emoção faz a mão balançar e ele erra o alvo. Então,
é normal se querer algo, né? Há que se funcionar, pega a arma e mira. Se errar, é aí que entra a questão da entropia, né? Ou da força contrária que a gente tem que aplicar. A gente vai lá, carrega a arma de novo e aponta. E joga toda a presença ali para ver em que a gente está errando. Se a mão começa a balançar, tá bom, é a mão que está balançando, está tirando a mira. Então vamos ver por que é que a mão. Vamos colocar um apoio. Então isso são formas de explicar, né? A expectativa é uma coisa diferente quando ela se aprofunda, porque ela cria decepção. E aí quando você embarca no barco da expectativa, quem comanda é o ego. Mas é comum esperar que aquele tiro acerte o alvo. É comum. Se nós mantemos nesse patamar a coisa, não há problema algum. Agora, quando a gente pensa que acertar aquele alvo vai depender da nossa vida e que a gente vai ganhar aquela coisa toda, aí a mente já atuou, o coração. É um vício, né, que a gente adquire. Fazer coisas mediante retribuição. Às vezes as próprias coisas que nós fazemos já é a retribuição. Depois a gente fala mais sobre isso. Por favor, Adelina. Olhando as perguntas aí, né, os comentários, e com o que você trouxe hoje, eu me considero um pouco, tipo, a estudante pipoca, que eu saio lendo aqui, escutando ali, eu já ouvi os 4 compromissos, eu já ouvi o 5º compromisso, as palestras do Joe Dispenza eu já ouvi quase todas, mas eu não paro assim, sabe, para refletir sobre aquilo, né? A mente, ela é muito assim, ela quer absorver, e aí eu estou percebendo que isso também não é tão produtivo, assim, né? Isso acaba atrapalhando o meu desenvolvimento. E foi bom o que você trouxe hoje, porque eu estou percebendo que exige a disciplina, se eu quiser realmente levar a sério, porque senão o que vai acontecer? Eu vou me encher tanto que eu vou voltar os degraus, né? Então, esse exemplo que você usou vai me ajudar bastante a ter disciplina, a ser menos pipoca, né? E na questão dos pensamentos, o que tem me acontecido, e hoje também você me esclareceu isso, é que, principalmente quando eu ouvi o 5º compromisso, que ele fala muito dos símbolos, né, que vem através da palavra, eu entendi, tem muita coisa ali que eu não entendi, é lógico que é bem denso o 5º compromisso, mas eu entendi assim que as palavras, a gente às vezes que se perde querendo falar, né? Que não se faz tão necessário falar. E eu achei... Aí eu fiquei pensando nos 4 compromissos, fiquei pensando nos 5º compromisso, falei, mas não vai sobrar nada? Eu falei, mas o que vai sobrar então, né? Vai ficar um vazio assim? Veio esse pensamento. Eu falei, não, mas porque se eu não, né, tenho que ser encontro com as minhas palavras, eu tenho que ter esse compromisso de ter uma palavra certa, né? Aí tem que ter o compromisso de não levar tudo tão a sério. Enfim, juntando tudo, e no 5º compromisso ele fala muito dessa questão dos símbolos. Nossa, achei incrível como a gente usa os símbolos. Ele fala desde a criação da palavra, como a palavra ela é utilizada para nos manter num mundo assim de... Como é que eu falo? Virtual. Um mundo virtual e um mundo onde você é domesticado. Ele usa muito essa questão da gente ser domesticado, né? E a gente é mesmo. Aí aquilo deu um nó na minha cabeça. Eu falei assim, gente, não vai sobrar nada desse negócio, né? Então tem umas coisas assim que eu aprendo que meio que me assusta um pouco, né? E aí eu falei, mas isso vai dar no quê, afinal, né? E me aguça assim a curiosidade. Então, eu acho que eu tenho que reduzir um pouco esse ritmo de curiosidade, para isso não me prejudicar, né? Isso. E também, o que tem me acontecido, a companheira falou aí dos pensamentos intrusivos, né? Que era o que eu tinha antes e, graças a Deus, melhorou bastante. Mas o que me acontece, às vezes, é
eu acordar, sabe com o quê? Com música na minha cabeça. Ah, legal. Não, mas não é legal, a música fica. E pior que é uma música chata, eu não sei de onde ela vem. Chiclete. As Eu não músicas sei de onde ela veio, eu não escutei ela em lugar nenhum. Ai, meu Deus do céu, às vezes eu acordo no meio da noite e a música toca na minha cabeça. Falei, gente, será que eu tô ficando louco? Será que o negócio tá ficando tão vazio assim, que tá entrando música? Então, assim, se você puder esclarecer alguma coisa nesse É que sentido para mim, é o eu seguinte, agradeço. imagina que nós vivemos num castelo, e aí existe muita simbologia, né, sobre isso. Vivemos num castelo. Esse castelo é gigantesco, é enorme, mas a gente vive num quarto e passa a vida toda vendo a vida através daquele quarto. Vive ali. Então esse quarto é o quarto do pensamento. É a forma como nos comunicamos com os outros e recebemos informação dos outros. A vida se passa, nós temos os conhecimentos que adquirimos somente dentro desse quarto. O pensamento, a gente compara a mente, né? Ela é uma gaveta, da mesma forma, de um enorme armário. Ou um departamento de uma loja que tem milhões de departamentos. Então, a civilização atual, isso não foi descoberto hoje, ela deu preferência e adorou ficar dentro dessa gaveta. E mais, ela montou igrejas, cultos, altares a essa igreja, lá dentro dessa gaveta. E fez de tudo lá. Então, de tal modo, nós nos acostumamos a viver dentro dessa gaveta ou dentro desse quarto, desse castelo, que para nós cheira absurdo qualquer outra coisa que não seja gaveta. Felizmente, teve homens e mulheres anteriores a nós que, através da sua própria vida, por isso se diz que a iniciação é a própria vida. Elas se recusaram a acreditar que deveriam viver dentro da gaveta ou dentro do quartinho do castelo. Algo dizia para eles que não era assim. E aí eles foram em busca. E toda vez que alguém faz isso, é como se na parte superior do universo, todas as criaturas celestiais e divinais estivessem esperando a hora de um de nós estar lá feito pipoca. E quando nós começamos a duvidar que o mundo é só isso que vemos nos 5 sentidos, começou a despertar. Pode ser que passem anos e anos sem questionar mais nada, mas num determinado momento vai vir de novo. Então, a nossa mente, os nossos pensamentos é um quarto ou uma gaveta. O que nós precisamos fazer, essa gaveta tem de tudo, tá? Todo tipo de conhecimento. Mas existem outros conhecimentos que não podem ser recebidos, percebidos e compreendidos com o pensamento. Então, chega aquela hora em que nós precisamos, como chegamos em casa do trabalho, tirar a roupa, botar lá na máquina de lavar e tomar o nosso banho nu, né? E botar outra roupa. Para nós isso é muito comum no dia a dia. Nós, dentro de nós temos todos o necessário para entrar em contato com essas outras partes da natureza que não estão submetidas nem presas dentro da gaveta ou do quarto do castelo. E essas partes são ligadas às nossas próprias partes superiores. Então, qual seria o benefício de alguém, por exemplo, moderar suas palavras, falar de forma impecável? Ele vai construir dentro dele um paraíso. E mais, ele vai poder exercitar através da força de vontade, no qual o instrumento é a palavra, de cristalizar no mundo físico aquilo que ele quer ou precisa. Então, quando há essa energia da palavra, se purifica em nós o suficiente, nós somos capazes de dizer a qualquer órgão do nosso corpo, cura-te. E ele já curou. Ou até mesmo falar para alguém, independente da fé que a pessoa tenha. Que ela acredite ou não, não importa. Só que para fazer isso, nós temos que conhecer determinadas leis da natureza,
Porque quando nós violamos essas leis superiores, temos as consequências negativas também. Porque tal ou qual poder sempre tem determinada responsabilidade. Não podemos usar isso levianamente. Até talvez seja por isso que estamos aqui hoje. Talvez tenhamos usado o poder da palavra de forma leviana no passado. E aí as consequências vieram. Tirou a visão. E assim os outros compromissos. O que na verdade vai acontecer é que nós seremos capazes de viver independentemente aonde estivermos, nós seremos os mesmos. Assim como somos os mesmos quando chove ou faz sol, independente daquilo que nos rodeia, a nossa alma vai estar tranquila. Então seremos capazes de conhecer mundos que teoricamente nos causaria medo, mas sem a ausência de medo não há medo. E também mundos superiores no qual nós nos sentiríamos aniquilados devido à sua beleza. Então, os 4 compromissos é um instrumento para que funcione em nós a consciência, e que é esse o instrumento divino que nós, um dos presentes da divindade é esse. É um pedaço dele mesmo dentro do nosso coração. Custa nós entendermos isso um pouco, porque as religiões nos massacraram. Mas aos poucos nós vamos percebendo que esse é o presente. Nós conhecemos até uma oração na igreja sobre isso, né? E deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele, como é? Que nele crê, tem a vida eterna. Então a consciência, esse percentual de consciência livre, que pura que existe dentro de nós, é que faz esse trabalho. E é muito comum vir pensamentos, mas puxa, agora eu vou ter que ficar em silêncio absoluto. Mal sabe ele que quando você ficar em silêncio, ou nós ficarmos em silêncio absoluto, aí a vida começará. E quando, claro, precisarmos conversar, como eu e tu agora, conversaremos. E será muito aprazível, será muito gostoso conversar. Agora, para você compreender o 5º compromisso, para qualquer um de nós compreender o 5º compromisso, como você quer compreender, que eu vi que você tem essa ânsia, essa vontade, isso é muito bom. Você tem que colocar em prática os 4 compromissos cada dia mais. Quando vê que levou a coisa para o lado pessoal, quando você deu um presente para alguém e a pessoa fez uma cara feia, não gostei. E aí de imediato veio os pensamentos, aí não, a gente já percebe, estou levando para o lado pessoal, eu dei o presente, o problema é dela, se não gostou. Que maravilha, pronto, acabou. Não prolonga o sofrimento. Né? Não tirar conclusões da mesma forma. É um exercício. Ninguém vai conseguir fazer isso de um dia para o outro. Ninguém. Mas quando a gente se propõe, por exemplo, me vem uma vontade de xingar e eu xinguei o fulano. Bom, quando nos recobrarmos a consciência conosco mesmo, como diz Dom Luiz, isso é muito real. Não fui impecável com minha palavra, rompi meu compromisso, mas eu reafirmo o meu compromisso hoje. Não é amanhã, tá? É hoje. Hoje. De ser impecável com minha palavra. Então, todas essas forças que nós aplicamos, esses compromissos, esses 4 compromissos, eles vão romper muitos outros compromissos, vão liberar a energia de tudo que é canto. Quando a gente vê, a gente vai estar falando impecavelmente, não levando para o lado pessoal quase nada. Não tirando conclusões e fazendo tudo da melhor forma possível. Só então é que a gente está capacitado para entender a questão aquela que você deve ter lido lá, sobre a dúvida. Mas você já pode usar, se você quiser, a dúvida a teu favor, tá? Quando você quiser fazer alguma coisa e alguém disser que não, ou você disser isso vai ser, não, isso não vai dar certo, aí você pergunta, por quê? Aí você vai ver as respostas ridículas que a nossa própria mente dá. Aí você começou a roubar a dúvida. Eu costumo dizer, você roubou a dúvida do lado de lá do muro e passou para o lado de cá. Aí com a dúvida, o porquê, por que eu não posso? Por que eu não posso usar esse sapato vermelho aqui? Se eu gosto tanto dele. Por que eu não posso fazer isso? Vou machucar alguém? Vai prejudicar alguém? Não vai. É? Por quê? Então esse é um exercício diário, são dicas que a gente vai usando, esse 5º compromisso,
para destruir o padrão mental que nós herdamos dos pais, dos avós, dos bisavós, tataravós e vai para a idade da pedra. Isso só se acumulou em nós. E sabe qual é o benefício disso? Todos eles vão ficar muito felizes conosco. Porque o que eles tentaram e não conseguiram, nós vamos conseguir. Por isso é que nascemos no ventre da nossa mãe. Para ser melhor que elas. Entendem o que eu digo? Isso alguém pronunciou, né, Sara? Numa situação muito importante. E a pessoa disse assim: não se preocupe. Nós viemos à vida para ser melhores que nossos pais. E quando a gente consegue romper com esses compromissos, a família fica maravilhada. Todos os que morreram lá atrás se libertam. A cota de escravidão dos comportamentos se esgota. Então, eventualmente, por isso que o Ho Oponopono fala que quando nós nos libertamos nossos antepassados, porque somos a semente deles. Aquilo que eles não conseguiram fazer em vida, nós conseguiremos. Não é ganhar castelo, comprar carro. Isso é consequência. É as prisões morais, as prisões, o sofrimento que eles tiveram no passado e que nós carregamos dentro. São as mesmas causas, as mesmas raízes. Então é isso. Vamos lá, Fernanda, por favor. Primeiro eu vou só falar que foi muito bom, muito gostoso juntar as famílias toltecas, tá? E não é assim uma pergunta, Marcos, é mais ou menos um relato do que você falou que eu achei importante passar para todos sobre as práticas de começar das notas, né, musicais, do dó, ré, mi. Eu achei aquilo, a carapuça serviu inteiramente para mim. Eu comecei muito mal, né? Quem estava aqui já tem algum tempo, como a Leila, a Kátia, né? E, obviamente, a Sara e você, como professores que me ajudaram tanto, e amigos. Então, eu comecei a fazendo, eu estava muito ruim. Quando a Leila me trouxe para o grupo, eu comecei a fazer assim, diariamente, fui forçando, devagar, e fazia muito, muito, muito tudo. Tudo começou a melhorar assustadoramente. Era Ho'oponopono, que a Sara tanto sempre falava. Então, cada vez mais aquilo foi, vocês sabem, que foi transbordando de tantas coisas boas que foram acontecendo. De repente, porque eu subi muitos degraus, me deram um puxãozinho de orelha, né, de algum lugar, ou eu mesmo, né, porque eu comecei a não fazer mais as práticas como eu fazia sempre. Eu baixei as notas, como você falou. Por isso que eu achei importante falar isso para todos, porque é muito importante o que você disse. Aí eu fiquei ruim de novo, depois de muitas coisas boas que você sabe que aconteceram comigo. Então, comecei a fazer novamente, devagar, às vezes não tinha vontade, e vinha, alguém aí falou sobre o café, né? Eu ia tomar café primeiro, fazia tudo, e não estava fazendo como eu fazia, pouca coisa, não precisava ser grande, não fazia todas, mas eu fazia algumas, que até a do sono, que maravilhosa, que eu deixei de tomar remédio para dormir com a prática do sono. Então, eu tive que começar de novo, ver essas notas aí que você ensinou hoje tão perfeitamente, como sempre, todas as vezes que a gente tem uma reunião com vocês, com você, com a Sara, a gente cada dia aprende, renova e lembra
É muito bom nunca deixar para não esquecer, porque senão depois a gente pode tropeçar. Aí tem que voltar tudo de novo, e às vezes tem pessoas que não conseguem voltar de novo. Então eu digo para vocês, façam devagar, como o Marco falou, bem direitinho, como ele falou hoje, sem, quando começar as coisas melhorarem, está tudo ótimo, maravilhoso, parar. Não façam isso, porque eu falo isso como experiência. E agora retornei e a vida está cada vez começando a entrar nos lugares certos, né? Até quanto o Ho'oponopono é uma maravilha, porque eu tive um episódio há pouco tempo muito desagradável, contei até no grupo, e quando eu acabei eu achei interessante que a Sara falou assim, que maravilha, porque dentro desse coisa desagradável que eu passei, eu não reagi, eu só fiquei falando, eu sinto muito, por favor, me perdoe, e falava, repetia, acordava dormindo, e eu achei espetacular que a Sara achou aquilo muito bom. Você estava tendo a oportunidade de resgatar alguma coisa com aquelas pessoas, e foi isso que aconteceu mesmo. Então é isso que eu queria falar, para não tomar muito tempo, para toda essa família linda que se juntou, né? Que estão no caminho certo. Eu falo isso pela experiência do tempo que eu estou aqui, pela minha idade, por tudo. Que sigam esse caminho, junto com essas pessoas tão importantes que Deus nos deu de presente, que é a Sara e o Marcos. Gratidão. O importante é o seguinte, é saber que todos nós, de uma maneira geral, uns mais, outros menos, sempre vai ter tombos e vai descer os degraus, seja em que posição a gente esteja. O importante é até mesmo quando a gente cai, manter consciência, porque o mais comum é que dentro de nós se aproveita aí o que é isso que a gente chama de ego, essa sombra, e começa a dizer que nós somos, vamos dizer assim, incapazes, inúteis, porque é a chance que ele tem de pular no pescoço e já dá o mata-cobra, como digo, né? Mata-leão. Então, existe uma frase de um mestre que diz o seguinte, não são as caídas nem as quedas que fazem a gente abandonar o caminho, mas é a falta de vontade de levantar e seguir adiante. Então, porque qualquer um sabe que tombos existirão, retrocessos, caídas existirão. A questão é, realmente queremos chegar no objetivo que traçamos, não importa qual seja. Então, se aquele objetivo é real para nós, então a gente levanta e vai. E às vezes tem que levantar e levantar tudo que está junto, né? Porque vai levantar o mau humor, vai levantar aquela força contrária dentro de nós que não quer que a gente chegue no objetivo. Esse é o ranço, é isso. Sária me apitou aqui, o ranço. E às vezes vai ter dias que vai ter que levantar com o ranço junto. Mas de repente ele se desfaz. Porque a energia da emoção elevada é uma coisa poderosa. Devemos nos lembrar disso. Num recurso qualquer, a gratidão, ou até mesmo a alegria, ou algum outro aspecto de superior dentro de nós pode nos ajudar muito, mesmo que seja uma faísca só. Porque é naquele momento exato que a gente precisa da energia para poder continuar caminhando. Então não se julguem e nem se condenem, como normalmente nós estamos acostumados, pelos tropeços, porque vão existir. Seria uma perda de tempo a gente fazer isso. O mais importante é, tá bom, eu errei, aconteceu, tudo bem. Vai aí, por favor. Não, é só lembrar, né, já que a gente está falando dessa dia, e está citando a parte que você entrou no estado natural, tudo, lembrar que são experimentos. A gente tem que aproveitar a vida como um experimento. E a gente faz isso dessa forma, e hoje deu ruim, amanhã pode estar bom. Mas o ruim não é por ruim, é porque é houve alguma coisa que não deu certo. Só isso. A gente levar menos a sério aquilo que nós achamos que não é certo, ou que é ruim,
passa a ser bom. Entende? É nessa ideia. Então, se alguma coisa não está dando certo na prática, então nós temos que olhar para isso. E aí entender o que está acontecendo, mas não como uma culpa, mas é como um investigador, sabe assim, aquela coisa, detetive de si mesmo, né? Tem nenhum tipo de receio de olhar. Porque o maior problema nosso é que a gente tem vergonha de si mesmo. E tem que entender o seguinte, que isso mesmo, só a gente olha, ninguém vê. Né? Então a gente pode se sentir pelado, né? A gente tem 10 anos, não tem problema, é só a gente que está se vendo pelado. A gente não está pelado, a gente está vendo aquilo que está acontecendo. Porque não existe ninguém lá fora, entender que só existe aqui dentro. E aí aproveitar essa oportunidade de continuar esse experimento. Né? Tem uma coisa que eu gosto muito, que agora eu falo, assim, quando eu falo, viver a vida como despreocupados. Né? E isso é muito importante. Né? A gente não se preocupar com estar ali, vendo, observando o que está acontecendo, e tirar o melhor proveito daquilo. Se é bom, aproveite. Quando eu falo bom, é porque nós estamos em paz com aquilo ali. Né? O bom é isso, é a paz. Se a paz não está presente, aí a gente ativa a nossa presença para ver o que está abalando a nossa paz e aprender com aquilo. Porque vai ser a única forma que a gente tem que aprender com a diversidade. Não existe outra forma. A gente vai viver no mundo da dualidade até deixar de ser dualidade, assim, entrar em unicidade completa com os criadores. Quando isso não acontecer, a dualidade vai estar sempre presente. Então, essas adversidades todas, elas vão estar constantemente no nosso dia a dia. E aproveitá-las de uma forma mais tranquila e leve. Né? Assim, de novo, deu errado. Eu perdi daquilo. Porque, a princípio, se fosse 3 semanas atrás, você ia ficar furiosa. Agora você vai de novo. Então, o que está acontecendo? Né? Ou então, simplesmente se perdoa, porque às vezes não tem o que acontecer. Aconteceu de novo. Você só limpa. Tem que dar muita margem de conversa. Assim que eu imagino que fica mais fácil, porque daí as coisas ficam mais engraçadas. A gente tem que aprender a rir de si mesmo. Porque a gente é uma comédia. Comédia, algo assim, porque a maioria das coisas que acontecem dentro de nós, elas não são reais, elas são pura imaginação. Não é imaginação não, fantasia. A gente vai entender melhor na frente. Fantasia é algo conversaiada. Isso é a fantasia. Então, né, quando a gente dá conta disso, a gente se vê no personagem, né, fingindo ser alguém. E aí a ideia é que só, como foi falado ali, né? Eu não posso mais pensar, eu não posso mais concluir, eu não posso mais... Não. O interessante que acontece é que quando a gente... Porque essa parte desse entendimento ainda tem a ver com o ego dentro de nós, né? Mas quando a gente vai praticando e vai vivendo isso que nós nos propomos, né? Diminuir a conversar, a quantidade de pensamentos e, ao mesmo tempo, cuidar com o que falamos, né, os julgamentos, os simões, a consciência, casos, sempre ficar os próprios compromissos, e isso aí também para o bem sintomas, ou sintoma não, né, acho que não sei, seria a palavra certa, que é uma coisa que se chama paz. E aí é a hora em que a gente se sente agraciado. A paz que... Né, a gente fala muito da paz do mundo, né? É essa paz mesmo. É a paz em que você está bem com tudo em sua volta. E não é muito difícil de conseguir. A gente não vai conseguir a paz absoluta, né? Porque a gente tem defeito e escuridão. Mas momentos de plenitude, de paz, aquelas palavras que estado ordem, plenitude e coerência, elas começam paulatinamente a se cristalizar na nossa vida. Então, tudo vai ter uma ordem, nós vamos nos tornando pessoas mais coerentes, e tudo que nós temos essa ordem, essa coerência, nós sentimos a coisa de uma forma mais plena. Né?
ela se torna... É que a unicidade devagar, ela se une àquelas coisas. Nós nos unimos a todas as coisas. Então, como Marco diz, estamos em qualquer lugar e estamos bem. Isso a gente vai sentir devagar. Então, por exemplo, se antes nós tínhamos muito graves problemas de seio familiar, e se nós trabalhamos com essa parte, nós começamos a olhar todas as pessoas que nós nos relacionamos, né, com nossas diferenças, de uma outra forma. E essa forma vai ser mais amorosa. Nós vamos olhar e gostar de coisas que a gente não via naquela pessoa. Porque a gente não via a pessoa. A gente só via algo que nós projetávamos naquela pessoa. Então, quando a gente parar de projetar aqui para fora, e só estar aqui dentro, olhando o que está em fora, nós vemos a realidade como ela é. Então, nós vamos passar, muitas vezes, a gostar mais dos nossos pais, gostar mais do nosso marido, da nossa esposa, dos nossos amigos, e vamos gostar até de quem a gente não conhece. Porque nós vamos sentir bem em qualquer lugar. Então, isso é uma das coisas mais incríveis que acontece. E aí entra a ideia da irmandade. Por isso que falar irmão. Irmão é isso. Nós nos sentimos essa irmandade muito próxima. E isso depende. Ele pode, às vezes, assim, aparentemente, quando algumas pessoas citam aquela pessoa, falar que aquela pessoa não vale nada. Então, como uma pessoa vou colocar. Mas, às vezes, quando você está com aquela pessoa, não há problema nenhum. Ou seja, você tira o melhor daquilo ali. E isso é o mais gratificante. Pelo menos é a forma, né, eu penso que todos nós tivemos dificuldades diferentes, ou barreiras, eu esqueci, né, a palavra certa, nas relações. Né? Nas relações estreitas, né, mais familiares ou externas, sociais. Quando nós começamos a melhorar essas relações, né, o mundo é outro. Ele não é mais mesmo. Não é que não tenha coisas que você tenha na sua vida para resolver e arrumar, mas você tem mais amorosidade com qualquer coisa que você faça. Porque você percebe que a maioria das coisas elas não tem nenhuma grande importância. O importante é a vontade interna. E você lida com os fatos e acontecimentos de outra forma. Porque daí você consegue ver as coisas com um pouco mais de clareza. Você não julga aquele fato, você não conclui aquele fato, você não coloca um monte de pensamentos, né, sobre como é, né, pequenamente, as coisas que você olha de uma forma um pouco mais separada. E você vê coisas incríveis. Você descobre qualidades de pessoas que você, às vezes, nem olhava muito para elas. E elas são pessoas incríveis. E aí aquilo te dá algo interno que alimenta o seu coração. Porque automaticamente, se você está se relacionando bem com aquela pessoa, é porque dentro de você está melhor. Eu falo porque nós todos temos diferentes relacionamentos. Eu sou eu, né? Eu já tenho entendido essa área, né? Mas eu penso que, então, quando a gente vai resolvendo um por um, na verdade é isso, né? A gente está aqui para se criar a unidade, né? Que é um ser irmão do outro. Né? E aí, quando a gente vai criando isso, vivemos uma vida muito mais plena. E a vida passa a ser muito melhor. Independente do que esteja acontecendo nela. E não é uma questão da forma, no caso da forma material, é a interna que acontece. Eu acho que é isso, não vou me começar a repetir. Então, era isso que eu queria fazer um comentário. Bom, é isso. Para terminar, então, eu vou contar uma história bem recente para vocês de como as coisas acontecem. Se isso fosse algum tempo atrás, e se algum tempo pode ser 5 anos, 10 anos, não sei, eu também estaria no mesmo barco, repetindo a mesma coisa que sempre fiz. Mas esses ensinamentos, quando a gente coloca em prática, e eu não digo que esses ensinamentos sejam nossos, tá? Eles não são donos, não existe dono deles.
Isso é um presente da divindade para todos. Então, tal qual algum homem ou alguma mulher se encarrega de ser o veículo. Para poder ser o veículo de transmitir esses ensinamentos, ele tem que praticá-los. O que é bastante incomum, porque as pessoas querem transmitir coisas que não vivem. Então, realmente, o receptor da mensagem fica um pouco confuso. E ambos caem no buraco. Que é aquilo que o Cristo dizia antes, né? Se você é guiado por um cego, corre sério risco. Mesmo que você acredite nele. Porque acreditar não vai fazer diferença nenhuma. Se a mensagem for genuína, então, quanto melhor, mais aprimoramento a pessoa se desenvolve no esforço que ela faz no seu trabalho, ela se torna simplesmente um veículo capaz de transmitir o ensinamento da sua própria forma. Então é isso que talvez a gente vai tentar fazer, ou está tentando fazer isso com a nossa vida. E talvez surpreenda algumas pessoas, mas tudo bem. Eu vou contar isso para vocês terem uma ideia de como funciona isso da mente, que é o projeto que ela falou. Né? Eu trabalho, né? Eu trabalho num ambiente público, aquela coisa toda, num órgão público. E durante algum tempo, uma pessoa era motivo de críticas. Uma pessoa que era um professor. E era motivo de críticas de todos aqueles que viviam mais próximos de mim. Inclusive dos próprios professores. Ah, porque ela é assim, porque ela é assada. Como ela não me incomodava, então, para mim, e quando ela tentava, de alguma forma, agir da mesma forma como agia com os outros, sempre dentro de mim encontrava uma forma de ver, mostrar para ela que aquilo não estava correto. E tudo tem seu limite, a gente vai aprendendo. Aprendi com a minha mãezinha isso da pior maneira possível. Tem que colocar um limite. Senão você vai acabar sendo escravo da pessoa. É isso que eu quero dizer. E aí, estamos aqui para ser livres. Então você ensina a liberdade à pessoa. É isso da melhor forma possível. Bom, passou algum tempo. Essa pessoa onde eu trabalho, o chefe é eleito entre seus pares. Né? Não só entre os professores, mas entre os técnicos também que trabalham, né, na universidade. E a coisa chegou a tal ponto que hoje em dia o dinheiro que é ganho, o a mais do salário, não paga a incomodação de jeito nenhum. De maneira alguma. Antigamente era aquela coisa, não, vou candidatar a CGF porque vai ter um dinheirinho na conta. Hoje em dia é menos de 10% do valor que o professor recebe. Então, dinheiro mesmo. Agora tem aqueles que querem porque querem apresentar. Né? Só que a quantidade de trabalho que um chefe tem de departamento da universidade é algo absurdo. Eu sei porque eu convivo diretamente com eles. Então é algo assim avassalador, né? Mesmo assim, então, só teve uma pessoa candidata, justamente a professora. E durante o período em que 2 meses mais ou menos, que durou esse processo, né, até chegar à eleição, esses colegas começaram a ter surto de paranoia. Né? E eu observando, não, mas ele falando para a gente conversando separado, né? E aí entra um ensinamento para vocês, porque nós somos provocados a focar sobre a vida dos outros, né? E aí o nível baixa muito. Vai alcançando. Então, claro, já estava exercitando essa questão de ser impecável, né? Cortar a fofoca mentalmente e fisicamente. Então comecei a perceber isso claramente. Então agora eu vou participar ou não? Não, vou ficar em silêncio. Eu só ria. Eles falando coisas absurdas, coisas da intimidade da pessoa que eles nem têm certeza que aconteceu. Não, mas não importa, nessa hora vale tudo. Né? E eles falando, porque e aí começou a vir um sentimento de medo neles. Eu comecei a olhar para eles, eu comecei a ver aquela criança que gosta de ver filmes de terror. Eu falei isso para eles depois. E depois, quando vai para o escuro, no quarto, fica apavorado. Porque criou um monte de monstros na mente e vai ver monstros em todo o lugar. E aí a coisa foi se avolumando, e surpresa! Não havia ninguém mais. E ela se elegeu. Aí foi o ponto alto da circunstância, né? Porque um amigo meu, que inclusive tem certos conhecimentos sobre a parte espiritual, tudo, ele, ficou doido. Dizendo que ia até pedir remoção, afastamento, ir para outro departamento. Tu tem certeza que tu quer sair do paraíso para ir para um lugar que tu não sabe? Tu tá te iludindo, meu amigo. Como ela aí que tu tá criticando, tem uns 10 onde tu quer ir. E aí ele ficou naquela coisa, vou, não vou. E aí eu tive que falar para eles, né? Eu falei, bom, vocês me desculpam. Aí ele disse, o que você acha disso?
Aí o outro, que é amigo meu também, mais próximo, falou assim, não adianta tu falar para ele, porque da boca dele tu não vai ouvir nunca uma crítica de alguém. Aí eu comecei a rir, né? Daí eu falei assim, olha, vocês fizeram agora o tempo todo, passaram 2 meses amedrontando-se a si mesmo, criando um monstro que não existe. Ela tem defeitos, claro, mas se vocês não tiverem sãos, vocês vão ser engolfados pela situação. E vai acabar acontecendo o que mais vocês temem. Então, se vocês ficarem sãos e aceitar a situação e tentar romper emocionalmente com isso que vocês criaram e não falar mais dela, vai melhorar muito. Mas a pessoa na hora não ouve, né? E agora, claro, devido ao fato que a gente vai pisando no freio, né? As coisas estão acontecendo naturalmente, né? E ela mesma veio e já pegou ela falou, mas o que está acontecendo, Marco? Eu falei, não importa, não te preocupa. É pura paranoia. Ela falou, tô sentindo no ar um negócio esquisito, coitado. Ela não imaginava o que eles diziam dela, né? A barbaridade que eles falavam. E aí, depois, então, ela procurou um deles e ele é menos resistente. Ela falou, eu preciso de tua ajuda. Ela foi. Olha só que coisa bacana, né? Eu preciso de tua ajuda porque eu não sei nada disso aqui. Ele falou, não, professor, eu vou te ajudar. Mas a senhora tem que confiar em mim, tá? Quando eu disser algumas coisas, não é porque eu estou dizendo contra ou a favor de você, mas é porque não funciona dessa forma. E aí a senhora vai passar vergonha. E aí eu vou passar vergonha porque eu vou estar junto. E aí eles vão perguntar, mas por que ele não orientou ela certo? Ou seja, todas aquelas coisas mentais. Aí eles se ajeitaram. E o outro ficou de fora. Aí eu falei assim, não, deixa que eu vou conversar um pouco mais com ele. Aí quando for o momento, não, eu vou ter que conversar com ele, eu vou ter que conversar. Aí fomos para uma reunião para terminar. E ele é uma pessoa bastante humilde, tá? Embora tenha dons incríveis. Mas nessa hora o orgulho não escapa, tá? Vem à tona. Eu queria ter uma câmera para filmar, para mostrar para ele a posição do corpo e a maneira como ele falava. Aí, claro, tocou para ele falar em primeiro lugar. Nós estávamos ali, os funcionários em geral, né? E só ela e o vice-chefe estavam assumindo. Aí esse meu amigo, ela falou, tá, então tá, eu queria dizer para vocês que eu estou à disposição, vamos tentar resolver as coisas da melhor forma possível, etc, que isso aqui em bem da harmonia, né, e ela usando todo o coração ali, né, e falando a verdade, porque ela estava desesperada também, né, ela precisa de nós, essa que é a verdade, né, ela tem o cargo, mas ela precisa dos que estão embaixo, hierarquicamente, para que a coisa funcione, né, e aí tocou para ele falar em primeiro lugar, tá? A posição do corpo era geográfica, né, ele parecia um menino encurralado, parecia não, era um menino naquele momento. Ele não olhava, ele olhava para baixo, ele não olhava para as pessoas. E aí ele começou assim, pois então, meu nome é fulano de tal, eu tenho tal cargo. Vocês sabem, aqui na faculdade só tem 2, né, desse cargo. Sou eu e o fulano. Então, eu sempre tive à disposição, estou à disposição, não tem problema nenhum. Mas assim, falando daquele jeito. Aí eu comecei a rir, né, porque todo mundo conhecia ele. Só tinha gente conhecida na reunião. Trabalham juntos. Todos nós trabalhamos juntos. Né? Mas todos nós entendemos a necessidade dele de usar aquilo para conseguir se expressar, né? Porque era o medo puro, né? Era uma sessão de segurança. Aí o orgulho puxou lá do fundo o quadro de funcional hierárquico para dizer que ele tinha um. É que não vale nada, né? A gente sabe que não vale absolutamente nada. Entre nós a gente sabe, né? É só uma referência. Claro, ganhar mais. Isso é bom. Mas assim, né? Então, aí passou cada um. Então, estou contando isso para vocês porque nós mesmos, sem se dar conta, quando pronunciamos contra as pessoas, falamos coisas contra as pessoas, criticando as pessoas, mesmo do convívio, isso vira um inferno para nós. Então, quando a gente para de falar dos outros pela boca, é que nós nos apercebemos como pensamos coisas ruins dos outros, mesmo que aquilo a gente saiba que seja verdade. E aí vem uma dica. Isso presenciamos algumas vezes, tá? Quando um mestre chega num lugar e esse lugar está muito bagunçado e é preciso que se faça as coisas como devem ser feitas, ele não se pronuncia sobre a bagunça, mas estimula aqueles que podem resolver o problema. E com seu verbo, ele cristaliza fisicamente a organização do que está se fazendo.
Então, com a sabedoria está em ver as trevas, mas focar no bom, na luz. A Mi também fala isso no livro, né, de que toda pessoa tem uma criança interior, etc. E que quando você tiver que falar com alguém e a situação é meio ruim, se dirija diretamente à criança que está lá dentro, porque ela vai ouvir. E é a única que pode modificar a circunstância. E aí, da mesma maneira. Então, nós fazemos... sabe por que a nossa vida é assim? Porque nós aprendemos a fazer exatamente o contrário. Como diz Dom Ruiz, nós somos um mestre de fazer tudo ao contrário. Por isso é difícil para nós não falar da vida dos outros. Porque nós ouvimos nossos pais, todo mundo fala da vida de todo mundo. Esse é um câncer da humanidade. Câncer mental. E traduz em pesadelo, em disputas, conflitos, desamores, desgraça, toda classe de coisa ruim. E ao invés da gente xingar a doença, é isso que eu quero dizer. Ao invés de xingar a doença, ofereça a cura. Se não pode oferecer, fique em silêncio. Já é metade do caminho. Você não vai emprestar a tua energia para aquela pessoa ficar presa naquele tipo de comportamento. Você sabe que a pessoa é um ladrão, por exemplo. Não precisa você falar isso. Não tem nenhuma necessidade. Pode se prevenir até para ela não roubar você. Mas não há necessidade de mentalmente ou verbalmente pronunciar que a pessoa é um ladrão, sem vergonha, um mentiroso. Porque quanto mais você fizer isso, mais a pessoa vai ser assim. Porque a energia do teu verbo está ajudando ela a ser daquela forma. Então, às vezes, algumas posturas de alguns mestres podem surpreender a gente quando eles... Mas, pô, todo mundo aqui cumpre esse dever. Isso é muito comum nas escolas esotéricas, né? Todo mundo cumpre o dever. O cara não cumpriu e aí agora ele elogia o cara. É porque o mestre escreve onde nós não conseguimos ler. Então, se a gente pega esses exemplos e começa a trabalhar de forma prática na vida, né? Hoje, a partir de hoje eu não vou falar mais da vida de ninguém. Fiquem surpresos, porque aí vocês vão ver o quanto nós falamos da vida dos outros. Agora, nesse momento, eu estou falando da vida do meu amigo. Mesmo que usando por um exemplo bom. Ele pelo menos serviu como um exemplo bom. Mas mesmo assim. Então vejam como a gente tem essa marcada tendência. Isso, se a gente varre da nossa vida... Olha, eu vou falar uma coisa, melhorou muito a minha vida quando eu comecei a fazer isso na prática mesmo. Melhora muito, muito. E como a Sara disse, a gente começa a ver coisas nas pessoas que nós não víamos antes. Inclusive naquelas que a gente achava muito boazinhas. Mesmo assim, a gente fica impassível e observa. E toma as nossas providências, né? Porque não é que a gente vai deixar de ser enganado. Não, não. A gente vai ser claro e preciso, espremendo aquilo que a gente quer. É isso. Oh, eu quero isso. Ah, porque eu não sei o que. Então, não. Como? Eu sei. A gente vai terminar agora. Ela está me avisando aqui para não ficar muito extenso. Agora, então, são 10 horas. Nós ficamos aí um bom tempo. Angélica. Um abraço, Angélica. Teremos outros encontros, tá? Brevemente, certamente, teremos pessoas que passarão aí para o grupo avançado. Tá? E aquelas que eventualmente não passarem, procurem fazer o que precisa ser feito, porque é uma forma da gente ajudar vocês, não é algo contra de forma nenhuma, porque não adianta vocês serem largados num meio em que vocês não entenderão muita coisa e acabarão até se prejudicando por causa disso. E é por isso que a gente criou esses 2 estágios. Haverão outros estágios, brevemente, tá? Mas por enquanto temos esses 2. E isso é salutar, é muito bom. Não pensem que vocês, durante esses 3 meses, vão parecer mestres em Eckhart Tolle ou em Ho'oponopono. Não, não, não. Mas é para, na verdade, ir praticando o que se ensina para depois conseguir compreender as outras coisas. E eu digo a vocês, aliás, eu já falei isso lá no grupo, aqui tem algumas pessoas que podem confirmar, tá? Ninguém sai do grupo porque não recebeu o ensinamento ou aquilo que gostaria de encontrar. Ninguém. As pessoas saem por outras razões, não por essas. Porque existem conhecimentos que a gente estudou e possui e pratica que grande parte da humanidade ignora, mas é porque nós fomos beneficiados por algum motivo cósmico, que agora não vem ao caso. Então, e que outras pessoas também têm, tá? Muitos no mundo têm.
E são preciosas pérolas que podem modificar completamente a nossa vida. Isso que vocês podem contemplar nesse momento é apenas o que dá para contemplar nesse momento. Mas existem muitas coisas mais. Mas que para a gente poder usar bem, a gente precisa passar por essas etapas para se equilibrar. E não ser bombardeado com uma quantidade de conhecimentos que é incapaz de absorver. Tá bom? Por isso, Adelina, o que eu ia te dizer naquele momento é o seguinte, o equilíbrio entre a parte teórica e prática é fundamental. Eu passei muito problema por causa disso. A nossa mente é um devorador de livros, tá? Então a gente tem que botar a coleira no cachorro, a guia, e dizer para ele, não, nós já passeamos, agora é hora de ir para casa. Ok? Um beijo no coração de vocês, tá? Nos encontraremos, se Deus quiser, numa próxima oportunidade.